Olá, queridas e queridos, tudo bem? Então, estamos de volta aqui agora, né, com esse nossa quarta parte do nosso estudo, da nossa conversa sobre batalha espiritual, né? Sobre oração, sobre nós estarmos orando sempre, intercedendo sempre, buscando em Deus sempre a resposta para todas as coisas, né? Eu gostaria de dizer para você que talvez vá assistir esse vídeo em outra data, em outro dia, né? Que esse vídeo é um vídeo assim, entre aspas, exclusivamente para um grupo chamado Vencedoras por Cristo, um grupo de oração que nós temos de irmãs, na qual tem compromisso com a palavra de Deus e compromisso também com a oração, né? E nós estamos usando para isso, para esse estudo, né? Na verdade, texto de livros e também a palavra de Deus, que é o maior e melhor de todos os textos, né? Que nós podemos consultar e também estar trazendo e falando com você, tá? Nós vamos usar dois textos da palavra de Deus que temos usado na primeira, segunda e terceira parte, que agora, né, vamos usar novamente Efésios capítulo 3, versículo 10 e também Efésios capítulo 6, versículo 12, tá? Começamos por Efésios 3:10, que diz para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora o versículo de número capítulo 6, versículo de número 12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, ou contra seres humanos, mas contra as potestades, principados, espirituais da maldade e príncipes das trevas nas regiões celestiais. Tá bom? Nós vamos hoje falar sobre os dominadores desse mundo de trevas, né, e os príncipes das trevas deste século. Quando a Bíblia ela fala desses dominadores deste mundo de trevas, ela está se referindo a determinada classe de principados, né? Uma entidade espiritual que em escala nacional governa outros principados, bem como potestades abaixo delas. Ou seja, ela governa numa escala nacional os dominadores, né? Perdão, os principados e as potestades. Então estão submissos, né, a esse tipo de espíritos malignos, os dominadores deste mundo. A faixa de atuação desses dominadores deste mundo, dos príncipes das trevas desse século, é o mundo inteiro. Ou seja, ele está andando por aí, circulando por aí, né? E em cada país existe um determinado dominador, e com isso ele está aí prendendo, aprisionando cidades, aprisionando nações, aprisionando é, pessoas, aprisionando culturas, aprisionando tudo isso. E um exemplo muito legal e muito fácil, né, da gente entender isso está registrado no livro do profeta Daniel, né? E que um desses principados, né, chamado como príncipe da Pérsia, né, ele estava ali dominando aquele lugar, né? E esse governante do mundo, né, lutou com o anjo que tinha sido enviado para responder à oração feita e que foi atendida por Deus desde o primeiro momento, né? Ou seja, o dia que Daniel propôs no coração orar, jejuar por uma resposta, Deus enviou a oração, tá? As nossas orações, elas estão diante de Deus, né? E através de Cristo Jesus nós recebemos a resposta daquilo que nós pedimos. Às vezes, muitas das respostas não chegam assim imediatamente. Muitas das questões da nossa vida, às vezes, nem mesmo chegamos a receber, não te desanimando, né? É claro, mas a verdade é que acontece muitas das vezes situações que a gente não tem a resposta, porque esse tipo de dominador, né? Dominadores deste mundo, os príncipes das trevas desse século, ele está atuando.
Olha que Daniel se aplicava à oração pelo menos 3 vezes ao dia, desde quando foi levado cativo lá para Babilônia, né, pelo exército de Nabucodonosor. É muito legal você ler esse livro de Daniel. Ali tem muita coisa legal, né? Toda a palavra de Deus tem muita coisa boa. Mas o livro de Daniel é muito assim revelador, né? Claro, com oração, sempre buscando a Deus, Deus vai te responder. E naquele dado momento, né, aquele homem de oração chamado Daniel, o profeta Daniel, o Daniel ele quer saber uma resposta, ele quer pedir a Deus que Deus responda para ele qual o tempo que eles voltariam lá para, né, que a nação de Israel voltaria de novo. E ele propôs no coração dele jejuar, porque ele estava, né, acostumado ali também, né, vamos dizer assim, a receber a resposta tão imediatamente, e que ele fez um propósito de orar e jejuar durante o período que ele estivesse esperando a resposta. E olha o que aconteceu. Demorou 21 dias. Esses 21 dias estava vendo ali nas regiões espirituais, né, no céu aqui, o céu aqui atmosférico, né? Estava vendo ali uma peleja espiritual muito grande, e essa peleja espiritual que estava acontecendo justamente estava trazendo, estava impedindo que a resposta chegasse. E olha que Daniel começou a interceder no primeiro dia, a resposta já havia sido enviada por Deus através do anjo Gabriel, né? Quando você ouvir falar do anjo Gabriel, tudo está relacionado a respostas, né, através de Deus diretamente para aqueles que temem a Deus, né? Miguel está relacionado diretamente ao povo de Israel, né? E Gabriel relacionado diretamente não somente a respostas de orações, melhor dizendo, e como também ao próprio Jesus, né? Como você pode observar naquelas passagens lá de quando Maria recebe a visita do anjo, foi anjo Gabriel. Quando Daniel, né? Quando José também intenta deixar Maria, né, por não querer infamá-la, quem também fala com ele é o anjo Gabriel. Então toda a relação com respeito a Jesus, né, diretamente está ligado ao anjo Gabriel e também a respostas de oração, tá bom? Mas não existe só o anjo Gabriel não, tá? Existem outros e outros anjos. Então, Daniel propôs no seu coração, vou orar. Então, como estava acostumado a receber uma oração de imediato, vou jejuar também. E fez o propósito. E diz que ele jejuou e orou 21 dias. E o texto diz que ele já estava ficando fraco. E olha que no 21º dia, Deus envia, sabe quem? O arcanjo Miguel. Olha, relacionado agora a quem? Relacionado a Israel, né? Resposta de oração, Gabriel. E a Israel, né? Miguel. Então diz que quando Miguel chega juntamente com Gabriel, ele combate o príncipe da Pérsia, aquele demônio que está lá impedindo, um dominador, né, do mundo de trevas naquele momento, daquele príncipe das trevas, daquele lugar ali, daquela escala nacional, e de repente ele passa, né? Ele passa, Gabriel passa e envia a resposta para a qual Daniel havia solicitado. Mas note também, depois você lê lá no texto, que Daniel ele estava ficando fraco demais, porque 21 dias, né, orando, mas também jejuando. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando você fizer um propósito com Deus, peça a orientação de Deus, peça que Deus te oriente, que Ele te mostre como deve ser feito. Não tome, né, carga sobre a sua vida que não seja a sua responsabilidade, né? Muitas pessoas querem trazer cargas sobre a nossa vida espiritual, sobre aquilo que nós estamos vivendo, como por exemplo, muitas vezes Deus te dá um refrigério, um momento de tranquilidade, e aí geralmente alguém quer impedir você de ter essa tranquilidade e às vezes até enviado pelo próprio inimigo.
e você toma uma responsabilidade para si, e aí se enfraquece fisicamente, porque a batalha espiritual ela enfraquece também a vida física, tá bem? Intelectual, né? Mente, coração, tá bom? Então tome cuidado. Quando alguém pedir oração a você, se você puder, faça a oração na mesma hora. Ore na mesma hora, tá? E fale para a pessoa, vou orar por você agora, interceda para aquela pessoa agora. E se for alguma coisa para que você pese pese em você, né, pese na sua vida espiritual, tá? Você pergunte para Deus se você tem que entrar nessa peleja ou não, tá bom? Então, Daniel orou e naquele momento que ele ora, que ele intercede, o que que acontece? Deus envia a resposta, Deus envia Miguel e a passagem é dada e Gabriel acaba acaba fazendo respondendo, né, para ele o que ele precisava saber. Mas olha só, no domínio espiritual, contudo, o governante desse mundo espiritual resistia, tá? Finalmente o Miguel, o arcanjo, né, que é sobre Israel, equivalente aos a esses essas potestades que nós falamos inclusive numa outra oportunidade na terceira parte, que é equivalente aos principados, né? Os principados e poderes das trevas ali, eles acabam, né? Miguel tem a mesma, tem o mesmo, é poderoso da mesma forma, né? E olha aqui, lembrando que Miguel significa quem é como Deus, né? E o nosso inimigo, o diabo, quis ser igual a Deus, porém não há ninguém igual a Deus, igual ao nosso Deus, só há o nosso Deus, tá? E aí, voltando aqui, então finalmente Miguel, o arcanjo sobre Israel, ele se junta com Gabriel, mandando a Daniel, né, que mandado que foi já desde o primeiro dia para Daniel, e ele derrota o inimigo, né? A influência, né, dos principados e potestades pode ser observada nos diferentes temperamentos de culturas, né, de muitas nações. Como, por exemplo, a gente observa que na cultura lá, não é na cultura em si, né? Na questão lá da Europa, a gente observa que tem vários tipos de cultura na Europa, né? E esses vários tipos de cultura, o que que acontece? Eles acabam, eles influenciam diretamente, né? Diretamente nos povos, né? Alguns são mais fechados, outros são mais sorridentes, outros são mais assim voltados para uma outra situação. E a gente precisa entender que Deus ele tem no controle das mãos dele todas as coisas, tá? E no controle das mãos de Deus está sempre as saídas de todas as coisas. Então hoje a Europa vive, sabe? A Europa vive hoje uma situação muito complicada. Eu tô aqui buscando aqui um fundo musical, né, pra gente não ficar só aqui na minha voz, mas enfim, achei, né? Então, a gente precisa entender que, que Deus ele tem a saída para todas as coisas, a saída para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, está sempre em Deus. Só que acontece uma coisa: os potestades, os dominadores do mundo, eles vão lutar, sabe para quê? Para que nós não possamos receber a resposta para nossa oração, para nossa vida, tá? Mas Deus, ele está sempre no controle de todas as coisas. E se nós nos aplicarmos à oração, né, à comunhão com Deus, nós vamos receber a resposta. Daniel, depois de 21 dias, recebeu a resposta e foi e soube quando eles voltariam para Israel. Então pense nisso. Em determinados lugares, né, existe
alguns tipos de cultura, algumas questões que acabam impedindo o agir de Deus poderosamente. Hoje a Europa é um lugar que é onde o esfriamento espiritual é muito grande, porque a questão cultural, né, ela suplantou a questão religiosa, principalmente cristã, tá bom? E as regiões celestiais, né, como está registrado em Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando as escrituras elas se referem ao céu, né, elas podem estar falando de três lugares, né? Então nós vamos entender também essa situação. Primeiro, seria o primeiro céu, é o céu atmosférico, o firmamento, né? É aquilo que quando você chega de manhã e está assim, um dia muito bonito, e você olha aquele céu azul, então é esse céu. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, tá? E tem o segundo céu, que agora são as regiões celestiais, né? Que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, na parte C. Deixa eu ler aqui para você, né? Onde diz assim: os príncipes das trevas nas regiões celestiais, tá bom? Então é essa parte aí. E o terceiro céu, né, na verdade, é a definição mais conhecida, né, que é o primeiro de muitos níveis da glória de Deus, né, que coroada pelo Altíssimo dos céus, né, é a habitação do Deus Pai, né, como está registrado lá em Mateus 6, 9, na parte A, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Esses céus aqui é com letra maiúscula. Não é o céu atmosférico e nem o céu das regiões celestiais, porque as potestades, principados, os espirituais da maldade, dominadores desses séculos, foram expulsos de lá, tá bom? Eles habitam nessas regiões ali. Então, o céu que nós estamos falando nesse momento, nos referindo, é o reino espiritual, imediatamente em torno da consciência da humanidade. Lembra que eu falei anteriormente na questão da nação, das nações europeias, né? A influência, né? Eu não queria colocar isso, mas é cultural, marxista, socialista, e tantas outras coisas lá que influenciam, né, as próprias nações lá, e hoje, inclusive, até as nações também, no Brasil, no Brasil, na Venezuela, em Cuba, né, infelizmente até nos Estados Unidos. Mas é essa a situação. Então, é imediatamente em torno da consciência humana que eles agem, tá? Esse o reino, conhecido em geral nas escrituras por regiões celestiais, tá? Eles influenciam, dominam, né? Enfim, né? E dominam a questão da cultura para o aborto, para a legalização de drogas, né? Para a disseminação de heresia, né? E a heresia, se você não sabe, heresia significa divórcio, tá? Então, quando é propagada uma heresia, né, automaticamente está dizendo na palavra de Deus divorciar-se, né? Está diretamente divorciado de Deus, tá bom? Desculpa, me desculpa mesmo. E aí entra nesse domínio os espíritos bons e os espíritos maus. Eles têm um confronto ali na batalha pela alma dos homens. E não só isso, né? Como a história que nós falamos, a questão lá de Daniel, que Daniel precisava de uma resposta e não tinha resposta. Por quê? Porque justamente o príncipe da Pérsia estava impedindo a passagem dele. Observa uma coisa: no reino humano, Ciro já havia determinado que Israel voltasse, né? Só que havia ali, né? Havia ali um confronto espiritual. Então, não fique você pensando que você vai ter assim, as coisas vão ser como você sempre quer, não. Tem que buscar em Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra de Deus, tem que ter comunhão com Deus, tá bom? Pensa nisso. Não deixe de ter comunhão com Deus. E nesse domínio, né, nesse local,
né, onde os espíritos bons e os espíritos maus se confrontam, eles estão ali no confronto justamente pela minha vida, pela sua vida, pela minha alma e pela sua alma. Tem um texto da palavra de Deus, agora eu não me lembro se é Gênesis 18, não me lembro agora, né? Não me lembro, enfim. Eu me lembro que quando os 318 estavam voltando ali junto com Abraão, depois de ter recuperado ali a possessão de Ló, seu sobrinho, e quando ele está voltando, sabe o que acontece? Quando ele está chegando justamente dentro lá, a Amaleque fala para ele assim: olha, fique com os bens, me dá somente as almas. Aí, numa questão espiritual, né, já existe um confronto, tá? Porque o diabo, nosso adversário, ele quer escravizar a minha vida, a sua vida, a minha alma, a sua alma, a nossa família, tá? Quer escravizar. Na parte cultural também, tá? Por isso que existem várias questões de ideologias aí, tá? Nós amamos todos os seres humanos, todas as pessoas, mas as ideologias nós refutamos, nós não concordamos com o pecado, tá bom? Então você precisa entender isso. Então, no final, né, quando o Senhor Jesus retornar e todo o mal for expulso, esse céu, né, essa região celestial que nós estamos falando, onde existe esse confronto, sabe o que vai acontecer? Vai ser preenchido, tá? Vai ser preenchida, né, aquela região ali com a glória de Deus. Então, nota aí agora como é necessário você entender as coisas de Deus e, mais do que isso, saber que Deus tem projetos para também as regiões celestiais, tá bom? Portanto, quando você olhar para o céu e ver aquele céu lindo, azul, saiba que ali acima está tendo um confronto, porque eu não sei se você sabe, né? O céu, Deus preparou o céu, esse céu azul que nós vemos, ele foi preparado para nós, sabia disso? Porque acima lá nas regiões celestiais ali, o céu ele é escuro, né? Mas para nós Deus preparou esse céu azul, tá? Então, é necessário que a gente entenda o amor de Deus, tudo aquilo que Ele fez por mim, fez por você, fez pela sua família. É necessário que a gente ore, que a gente peleje, que a gente coloque a nossa vida nas mãos do Senhor. E mais do que isso, gente, se coloque nas mãos de Cristo. Se você que está talvez assistindo essa quarta parte desse vídeo e que ainda não recebeu Jesus como um Salvador, eu quero dizer para você agora, a melhor coisa é ter Jesus no nosso lado, tá? Não viva só daqueles momentos em que você é feliz e você de repente daqui a pouco se entristece, ou então em um momento que você recebe uma bênção, aí está feliz, mas não consegue segurar, né, e ser assim completamente próspero. Essa prosperidade não é só financeira, é também intelectual, tá? E também espiritual, tá bom? A Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, né, receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber os que creem no seu nome. Creia no nome de Jesus para que seja salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida, proteja a sua casa. E você, minha irmã, né, daqui do nosso grupo Vencedoras por Cristo, essa é a nossa terceira a parte do nosso estudo. Que Deus te abençoe, tá? Que a graça e a paz seja contigo. Que a tua família seja alvo das bênçãos de Deus, proteção, paz e graça. Em nome de Jesus. Amém e amém.